já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5 mil, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiadas com essa medida. Destinatário certo. Diante, repito, do que disse anteriormente o relator do PL da Anistia, o deputado Paulinho da Força. Até porque a isenção do imposto de renda, Théo Cury, tem até uma mobilização no Senado com relação a uma outra proposta, mas também mirando aqueles que ganham até R$5 mil por mês dessa isenção do IR. Théo Cury, pauta do governo. É bandeira de campanha do presidente Lula. Uma das principais bandeiras da campanha do presidente Lula em 2022, o presidente, à época candidato à presidência, já prometia que até o final do governo, de maneira escalonada, as pessoas que ganham até R$5 mil no imposto de renda seriam abatidas, seriam isentas do imposto de renda. E isso, obviamente, uma medida muito popular durante a campanha. O presidente foi eleito com essa bandeira, além de outras. Obviamente que esse texto também é um tema popular e muitos parlamentares não vão querer votar contra uma medida que é extremamente popular, importante, inclusive, para os parlamentares mesmo da oposição ao governo do presidente Lula, para buscarem, por exemplo, reeleição ou alçarem outros cargos nas próximas eleições. Fato é que, diante desse desgaste institucional entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, desgaste entre parlamentares, deputados e senadores, caso, por exemplo, do Renan Calheiros com o Arthur Lira nessa pauta específica do imposto de renda que você mencionou há pouco. Diante de todo esse caos, o governo tem passado e conseguido não só aprovar pautas do seu interesse, que são importantes para a sua agenda como governo federal, mas também vê no horizonte a aprovação de textos, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que já está marcada para a semana que vem. Então, assuntos que talvez poderiam ser atravancados pela pauta, com a oposição bancando a anistia, com a oposição junto com o Centrão bancando a PEC da blindagem, que impediria que temas do governo, propostas do governo avançassem como o governo queria, e aí pensando na população, vendo que essas pautas são muito nichadas, pautas que dizem respeito aos envolvidos no 8 de janeiro, ou seja, muito pequeno em relação ao que a população pode se beneficiar com os outros textos defendidos pelo governo. E a PEC da blindagem, ainda mais nichada, porque diz respeito aos parlamentares, o governo viu, em meio a esse caos, esse desgaste, esse embate político entre a Câmara e o Senado, uma grande oportunidade. Aprovou a MP tem um avanço com a MP do Taxa Tudo, aquela que vai ajudar o governo nas contas públicas, que é importante na avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para fechar o orçamento de 2026. Ao mesmo tempo, o Senado, depois de a Câmara ter aprovado, o Senado também aprovou a conta de luz gratuita para famílias de baixa renda. Então, são duas propostas muito importantes eleitoralmente para o governo, mas também para as contas públicas. E agora com a isenção do imposto de renda no horizonte, podendo ser votada na semana que vem. Então, temas que talvez não avançassem tanto com uma celeridade maior na anistia, uma celeridade e uma viabilidade da PEC da blindagem, com o enterro e o sepultamento da PEC da blindagem e agora o projeto de lei da anistia, da dosimetria, enfim, travada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sem saber para onde ir em meio a esse embate, esse descolamento do Hugo Mota com o Davi Alcolumbre, o governo consegue ali ver suas pautas com mais facilidade passando ou com viabilidade de serem aprovadas.